Nas últimas 2 semanas, o meu bispo pediu para dar mais outros 2 testemunhos. Então, preparando para falar aqui para vocês, eu não sabia o que falar, porque o bispo já deixou meio esgotado. Então, eu dei um testemunho no domingo, entre aspas, última vez na minha ala, e dei outro no meu chá missionário, que eu fiz terça-feira dessa semana. E, como sempre, a gente chorou e tal, todo mundo se emocionou, foi muito bom. Mas depois eu senti que eu devia falar sobre uma coisa que eu sabia que eu devia falar. As pessoas do meu ciclo, tanto dentro da igreja como fora, elas costumam me elogiar porque eu costumo ser calmo e paciente. E tanto que eu já recebi até apelidos, porque de manhã no ônibus os caras olham, eu falo manso, e os caras ficam, nossa, assim, nossa, é muito calmo. E quando eu era mais jovem, eu sofri um pouco de bullying. E meus pais me ensinaram, através dos ensinamentos da igreja, eles me disseram que eu não podia revidar essas ofensas. Então, simplesmente eu resisti firme a essas ofensas. Mas um ano depois, eu aprendi a me defender. E essas pessoas que me maltratavam e chegaram até me bater, se tornaram meus amigos. E de herança da parte da minha mãe, na minha adolescência eu fiz bastante artesanato e trabalhos manuais. Sempre gostei de pulseiras, essas coisas, filtros dos sonhos, mandalas. E essas são coisas que exigem tempo e paciência. E na escola, quando apresentar trabalhos de grupo, eu também era reconhecido pelos meus amigos, de novo pela calma, e porque desde quando nós somos crianças, quem cresceu na primária, a gente aprende desde criança, a discursar, a ficar naquele púlpitozinho. Então, de novo, a ansiedade, eu aprendi a controlá-la. O que já não era também tão fácil, até mais ou menos hoje, na parte do meu pai. E, de novo, em trabalhos em grupo, eu costumava ser o líder. Tanto, às vezes, em uma viagem em amigos, ou simplesmente em um trabalho de grupo. Então, de novo, uma coisa que exigia paciência, porque em grupos grandes, existia uma divergência grande de opiniões, ainda mais com pessoas da minha sala que tinham também opiniões muito fortes. E organizar essas opiniões e poder chegar num consenso exigia ainda mais paciência, o que não acontecia, às vezes até num trabalho de dança, não existia essa paciência e atenção ao que as pessoas estavam falando a você. Então você tinha que ouvir para poder entrar num consenso. Em Apocalipse 3:10 diz assim: porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Então, porque guardaste a palavra da minha paciência. E na minha vida pessoal, ontem a irmã Bárbara Mirro, ela estava falando sobre o estudo do Vem Segue-me. E, de forma humilde, ela se posicionou sobre a experiência pessoal que ela tinha na casa dela, com o marido. E, da mesma forma humilde, eu também vou falar da minha experiência, porque, para algumas pessoas, na situação dela, você pode dizer, é fácil, porque o seu casamento é recente. Se não me engano, ela falou 2 anos, então é fácil, tá aquele comecinho. Mas ela defendeu firmemente a doutrina, que é o do estudo das Escrituras. E o que não muda independente da circunstância familiar. E a minha humilde experiência também é com relação ao risco, a essa tão paciência que eu falei ter e essa calma, que na minha vida são, no momento, o meu pai e a minha namorada. E que eles conseguem abalar essa paciência e essa calma. E que eu me lembre, eles são as únicas pessoas que conseguem. Porque eu lembro até na situação que, em trabalhos em grupo, às vezes 3 pessoas falando ao mesmo tempo comigo e eu ouvindo e já direcionando, e eu olhei para trás e tinha um amigo assim, para mim, falando, caraca, Marcos, como é que você consegue fazer isso? E antes de eu namorar,
era só o meu pai, né? E ele já era suficiente para eu perder um pouco da paciência. Então, na adolescência, você tá com aqueles hormônios à flor da pele, eu e meu pai, a gente muitas vezes perdia, a gente discutia e não era nada feio, mas, de novo, não deixava que o espírito entre eu e ele ficasse. E tanto na casa, porque naquele ambiente não é legal. E não tínhamos uma relação tão boa quanto nós dois temos hoje. E a experiência com a minha namorada é que ela tem mais ou menos 1 ano de conversa. E é uma adaptação ficar longe do namorado que está indo para a missão. Então, próximo agora, depois que eu recebi o chamado, e se aproximando mais que a entrada do CTM vai ser amanhã, a ansiedade dos dois, que era, normalmente as pessoas ficam ansiosas, todo mundo pergunta, vocês estão bem? E não vê que a gente não está chorando, mas essa ansiedade estava sendo convertida em estresse. Então, muitas vezes a gente discutia com coisas bobas, que não eram feias, mas, de novo, não deixava que o espírito ficasse entre nós dois. E também, de novo, não ficava o espírito na minha casa ou na casa dela. E não dava brecha para ter o carinho e o amor que nós tínhamos de sobra. E a minha sogra ela até me alertou, que ela falou que a gente tinha que se aproveitar porque eu ia para a missão, então não é para ficar discutindo. E sobre o meu pai, a minha mãe, quando eu era mais jovem, ela falou, ele é seu pai, só o ouça e fique quieto, escute. E aí que as coisas começaram a mudar. Então, depois de trabalhar muitos anos com o meu pai, em bicos, serviço simples de jardinagem, esse serviço ele virou a nossa profissão por um tempo. E esse tempo juntos foi... a gente até brincava porque na hora do almoço ele falava bastante e eu só queria ficar quieto, mas eu só ouvia. E eu percebi que, assim como meu pai celestial, o meu pai também queria simplesmente se aproximar de mim, porque eu sabia que ele me amava. E essas coisas mudaram quando eu decidi ouvir 9 vezes mais do que eu falava, porque esse era o problema. Eu falava em cima dele e eu tinha que simplesmente ouvir. E sobre a Dandara, minha namorada, através de líderes, estudos, escrituras, eu entendi que essas inseguranças dela, por ser uma ideia nova de missão, ficar longe do namorado, e tentar entender e sentir essas coisas que elas sentiam, foi o que Cristo falou sobre chorar com os que choram. E isso também mudou. Então, mais uma vez, isso exigiu paciência da minha parte. E nós devemos manifestar o amor cristão aos nossos companheiros. E tudo isso se conclui em paciência. Em Doutrina e Convênios 76, do 9 ao 10, diz assim, e sua sabedoria será grande, e seu entendimento alcançará os céus. Diante deles, a sabedoria dos sábios perecerá, e o entendimento dos prudentes se desvanecerá. E porque pelo meu Espírito os iluminarei, e pelo meu poder dar-lhes-ei a conhecer os segredos da minha vontade. Sim, até as coisas que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, e ainda não entraram no coração do homem. Então, sobre a paciência, também, mais recente ainda, um oficiante no templo muito especial me falou de novo sobre paciência. Tudo que eu li era sobre paciência. E eu sempre tive paciência. E eu não entendia por que era me pedido mais paciência. E através dessas 2 experiências, eu descobri que eu ainda tenho que melhorar. Então, mas falando sobre paciência ainda, os espíritos de contenda, eles se dissipam quando você, mesmo com razão, você pede desculpa. Desculpa. Não é aquele você está certa, mas é aquilo, ok, vou tentar melhorar. Até no trânsito, o cara chega, fala um monte de coisa para você, fala, desculpa, cara, você estava certo. Não, desculpa. Ele vai ficar com vergonha. E a paciência é um dos lados do amor que Cristo tanto pregou. Então, desse mesmo amor que eu me baseio a minha missão. Então, é tudo muito recente e agora está tudo muito rápido, porque a entrada do CTM é isso, é enxoval e é aquilo, estudar. E mudou a minha percepção da missão quando eu entendi que não era um favor, porque eu achava que era porque
um missionário foi para casa dos meus pais e ensinaram, eu devia também, tinha esse dever de ensinar para as pessoas, mas eu entendi que eu devo ir por amor e não porque eu sei que tem que ir. E aqui, com certeza, podem existir pessoas que são mais pacientes que eu, mas essa é a minha maior virtude, a virtude que eu gosto de trabalhar. Então, em cima da paciência, eu sei que ela vai ser muito útil na missão e eu sei que os meus relacionamentos eles vão ser mais próximos através da paciência, que é o amor de Cristo. E por esse mesmo amor, eu sei que eu tenho que ir para a missão. E esse é o testemunho simples que eu tenho. E eu deixo com vocês em nome de Jesus Cristo também.